Aqui na Barriguda, Web TV, Feira Literária de Irecê, cobertura aqui da Barriguda Web TV. Estamos recebendo alguém especial agora e conhece nosso amigo Manuel, nosso produtor aqui. Foi um encontro muito legal. Já Criado junto na comprei, João Lopes. é mesmo, rapaz, olha só, já comprei o livro dele, ó, Sobre Amendoins, Solidão e o Outro Eu. Eu gostei muito do título, depois ela vai falar um pouquinho o porquê desse título, né? Muito legal. Igor Maneiro, escritor, psicólogo e realiza estudos aí sobre a leitura. Seja bem-vindo, suas considerações iniciais. Seja bem-vindo à Barriguda Web TV. Prazer, tá, o convite. Prazer ter visto o querido. Criado junto na João Lopes, com Beta, com Viviane, com Vitória, com Yuri. Nossa, tô emocionado de estar com você aqui. Me apresentar um pouco, né, também. Eu sou Igor, tá? Eu sou psicólogo graduado na Univasf. O tema do meu TCC foi compreensão leitora. E o meu mestrado também teve como tema compreensão leitora. Eu tenho um artigo publicado numa revista internacional sobre compreensão e metacognição, tá? Eu atendo na clínica online, gente do mundo todo. E sou escritor, que meu primeiro livro sobre amendoins, solidão e o outro eu, uma edição bem bonita. Vim combinando com ela, né? Vim de roxo. E também sou músico, tá? Acho que para começar é um pouco isso, né? E o rapaz ainda gosta de música, mano. Assim como a gente, eu também gosto, eu sou compositor, né? Sério? A gente tem Nossa, que composto, legal. já compus aí umas duas músicas com o Manel também. E bom, Igor, ter você aqui. Igor, eu queria que você falasse um pouquinho da profissão, assim. Como é que você encontrou e se encontrou nessa profissão? Como é que você tem desempenhado? O que te fez chegar nessa área que você atua, atualmente? Tá, mas você fala num geral ou da psicologia ou da escrita ou Da tudo? psicologia primeiro, Tá. depois a gente vai chegar na parte da leitura, da escrita, mas eu queria que você falasse da profissão. Da psicologia, o que te fez chegar nessa temática, o que te atrai para esse tema? Tá, essa é uma pergunta muito boa. Quando eu era jovenzinho, ali meus 17 anos, eu gostava de aprender tudo. Eu estudava história, eu estudava química, eu estudava física. E aí nossa, o que é que eu vou fazer da minha vida? E tudo é tão interessante, a vida é tão legal, né? Tudo é tão interessante. Será que eu vou pra música? Será que... E aí na época eu percebi que eu gostava era mesmo de aprender. Não era uma área específica, era de aprender. E aí nossa, se eu gosto do processo cognitivo de aprender, talvez eu me dê bem na psicologia. Tanto é que depois eu cheguei e fui estudar compreensão, que é uma parte do aprendizado. Não? Então, eu cheguei um pouco com essa ideia de que eu queria entender como os processos psicológicos funcionavam. Então, eu agora estou elaborando um raciocínio com você, você está tentando me entender para responder, tudo isso é psicologia. Isso eu acho incrível, entender como esses processos funcionam. Então, eu estudei um pouquinho de compreensão e de aprendizado, e também fui um pouco para a clínica, que eu queria entender como como você fazer, Jefferson, para ser uma pessoa um pouquinho mais feliz? Como uma pessoa que chega deprimida, para mim, vai fazer para ficar um pouco menos deprimida? Como lidar com a ansiedade, com a depressão, com as emoções? Então, entrei por um motivo e fiquei por motivos diversos. Mas eu acho que a resposta é um pouquinho por aí. E adorei a resposta, porque me fez refletir também sobre as outras profissões, né? A gente vai se envolvendo, né, com isso, vai se encontrando. Eu vou pedir para o Manel melhorar um pouquinho o enquadramento da nossa câmera, porque tem uma cadeira vazia aqui. Talvez dar um zoom para melhorar, enquanto a gente vai aqui. Antes de falar aqui da parte da sua parte de pesquisa, de leitura, eu vou, na gente, inclusive, Manel, já pensou Igor fazendo um programa com a gente na Barriguda? Você está morando em Irecê atualmente? Tô morando em Irecê. Vamos fazer um programa lá na Barriguda Eu animo. com a produção de Manel. Seria muito legal. Isso, Manel, Meu seria amigo de muito, infância. seria Como muito pode? legal. Seria muito legal. Igor, o que é que você percebeu dessa atividade que você participou aqui da feira? E se você teve uma percepção externa à tua atividade? Se você sentiu a feira de alguma forma? Pronto, excelente pergunta também. Chegando lá, eu cheguei com uma responsabilidade muito grande, que eu fui depois do Fábio, que é um autor conhecido mundialmente.
referência, e depois o Jackson, que é um artífice da cultura. É uma força viva que é um privilégio. Eu só vim descobrir que ele existia ontem, que tal? Eu não sabia que tinha um cara que estudava tanto a história de direção, um acadêmico como ele, que deve ser reverenciado e a gente tem que prestigiar ele. Então eu cheguei com responsabilidade muito grande. E chegando lá, eu fui contando uma história, né, da minha mãe e da minha infância na João Lopes com o Manel. E minha mãe faleceu ano passado, né? Eu voltei para cá para ficar com meu irmão. Então foi um momento muito bonito, muito significativo. Os professores e o pessoal que estava lá se emocionaram comigo, fizeram perguntas sobre por que amendoins, por exemplo, eles ficaram curiosos, né? Por que tem amendoim no título? Conversamos um pouquinho. A gente não teve tanto tempo assim, foi uns 25 minutos, mas a conversa foi super legal. A feira, eu tô achando um clima super legal. Vim aqui e depois teve um after, conheci um autor, né, o Davi Boaventura. Troquei ideia com o Saulo, com o James, né, o pessoal aqui da região. James do IFBA, né? E de feedback do que eu tive, do que eu participei, foi super legal, né? Tia Cal chegou aqui na estante falando que o pessoal se emocionou e gostou, mas eu tô gostando muito do clima da feira e eu acho que ainda vou curtir muito até amanhã. Você acha que esse retorno a Irecê pode gerar uma faísca, uma faísca produtiva, assim? Pode gerar um resultado? Porque, assim, um retorno é sempre um retorno e tem os impactos dele. Você falava da sua mãe, eu também pedi minha mãe recentemente, e esse retorno seu pode criar alguma expectativa em relação a isso? Eu acho que sim. Eu acho que o sofrimento, ele faz parte da vida e da existência. Eu e você, a gente vai sofrer muito até... E faz parte da existência, né? E eu tenho uma filosofia que a gente pode transformar esse sofrimento inevitável em uma coisa bonita. Então, esse livro é um pouco isso. O processo de adoecimento da minha mãe foi... Adoeceu em 2022, 2023. Tratou o câncer, melhorou, voltou de novo. Só que voltou com 3 de uma vez. E aí era... A mesma situação da minha mãe. Sério? A mesma história. Pois é. E esse sofrimento que faz parte da vida fez eu produzir muita coisa. Inclusive, eu estou produzindo um álbum, se chama Como é Lindo o Mar, que foi uma das últimas frases que ela falou antes de morrer. Não tinha mais tratamento, Manel, pro câncer dela. Aí ela... Quero ver o mar. Ia ter mais 1 ou 2 semanas de vida. Ia ver o mar. Aí ela... Como é lindo o mar, né? Essa frase vai ficar comigo para sempre. E esse é o tema do próximo trabalho? Do musical, sim. Vai ser Como Lindo o Mar. E a gente vai esperar ansiosamente. Se você quiser, inclusive, utilizar a Barrigudo Web TV para divulgar, para chegar lá com a gente, vai ser uma honra, né, Manel? Manel é meu produtor e meu amigo de infância. Imagina, vai ser muito legal. Eu queria que você chegasse um pouquinho nesse trabalho mais específico agora. Como é que você chegou na temática? que eu comprei por causa do tema, André. Olha só, ó. Sobre amendoins, solidão e um outro eu. Olha que forte o tema. É muito forte. Assim, né? É pra gente fazer uma imagem também. Eu queria que você falasse desse trabalho específico. Como é que você chegou? De que é que fala esse livro? Claro, sem dar muito spoiler, porque as pessoas precisam comprar, mas eu senti o desejo de comprar quando eu vi o livro. Fica à vontade. Esse livro conta a história de Antônio. E Antônio, ele tá muito desanimado com a vida. Tá muito deprimido. E Antônio não sabe por que viver. Mas ele quer viver, só que ele não sabe ainda o porquê. Ele vai no médico, começa a tomar um remédio para dormir. Um Zolpidem da vida. E ao tomar o Zolpidem, ele não dorme. E ele faz um monte de besteira. Sabe aquela história de Zolpidem que você compra um monte de coisa aleatória, que você marca a viagem num, 2, 3, vira e não lembra de nada? Acontece isso com ele. Só que ele também faz um monte de coisa que deixa ele feliz.
E ele nem lembra direito, ele só vai ver mensagem no WhatsApp e tal, conhece pessoas, sem lembrar. Aí o Antônio fica, meu Deus do céu, eu aqui todo lúcido e racional, tô deprimido, e eu meio doidão de Zolpidem, fiz coisas que me deixou feliz. E aí ele se pergunta, qual é o verdadeiro eu dentro de mim? E aí a história começa. Dá vontade de ler esse livro, fala a verdade. E aí eu te pergunto, Igor, todo mundo necessariamente é um Antônio, você acha? Existem Antônios diferentes? Esse Antônio é um eu lírico? Me explica isso. Ah, isso é uma pergunta muito boa, porque esse livro ele tem uma brincadeirinha de estilo que é a história é sobre Antônio e do nada vai surgindo um Igor. E é como se tivesse uma briga entre os eus no próprio estilo da escrita. E vai surgindo esse Igor. E eu acho que uma grande coisa legal desse livro é que se o que aconteceu nele aconteceu comigo, as coisas são tão absurdas que é uma história interessante. Mas se não aconteceu, se for de fato um Antônio, vai funcionar também o livro. Eu não pretendo responder, não tem a resposta no livro, e se você me perguntar, eu não vou falar se aconteceu comigo ou não. Porque pra mim é tipo Capitu traiu ou não, Bentinho? Eu acho excelente que o Machado de Assis não tenha respondido. E que a gente debata isso até hoje. Então eu acho que sim, pode ser que as pessoas tenham um pouco de Antônio na vida delas. Eu converso muito com o Manel. Hoje eu fui buscar lá na casa dele e a gente vinha falando sobre dúvidas. A gente dá mais margens. Tem uma poesia minha que chama-se Idolatrando a Dúvida. Essa poesia é muito legal, uma música minha, porque a gente debatia que a dúvida é mais importante que a certeza. Com certeza. Porque com certeza. Porque a certeza que faz, por exemplo, as pessoas acreditarem que a religião dela é a mais correta. É a certeza. É a certeza que faz aqueles caras entrarem num avião e destruir outras pessoas por uma certeza. E dizem até que foi prometido virgens lá no céu. E ele tem certeza disso e ele faz isso. E eu queria que você comentasse a importância da dúvida no teu trabalho. Outra pergunta excelente, só pergunta boas hoje. Ó, vamos estender um pouquinho, porque eu acho que esse é um tema que vale a pena. Vamos. Eu acho que esse é um tema que vale a pena. Eu particularmente, não sou uma pessoa de muita fé. Mas eu também não tenho muita certeza da minha não fé. Mas uma conversa que tá no livro, inclusive, é a mãe conversando com o filho não acredita em nada. Aí a mãe pergunta, não, mas você não pode acreditar porque é melhor pra você? E aí o filho, mas pra mim não funciona assim, é que nem você falar que tem uma fada aqui no meu bolso, eu tenho que acreditar. Mas aí tem uma questão interessante nisso, que é a esperança, um propósito, geralmente está relacionado com a vida significativa. Só que esse propósito varia muito. Então, o que é um propósito para você é diferente do que é para mim e o que é diferente para você. E talvez o problema seja quando eu achei o propósito da minha vida, seja arte, seja cultura, seja Jesus Cristo, e aí tentar botar para todo mundo a mesma coisa, sendo que as pessoas são diversas. Então, e não tem problema se o seu propósito vai ser arte, ou cultura, ou religião. Que bom, legal. Eu te incentivo, inclusive, a seguir uma vida baseada no seu propósito. No meu caso, eu sinto que eu sou um mero intérprete de algo muito maior que eu. Então, quando eu escrevo, quando eu faço a música, eu nem sei sobre o que eu vou escrever. É como se a palavra me viesse até a mão e eu só colocasse no papel e eu só cantasse. E eu não sou religioso, mas para mim é assim que funciona. Então, eu estou me estendendo nessa questão porque, por um lado, eu acredito que um propósito, uma esperança é bom, mas a questão da certeza que você traz, eu concordo também, no sentido de as certezas vão mudar, a minha verdade não é só verdade. Então, por um lado, eu acho legal ter uma esperança, um propósito, e que vai variar de pessoa para pessoa. E tem uma ciência por trás disso, por incrível que pareça, tem uma ciência por trás da felicidade, do propósito. Então, eu gosto muito dessa ambivalência. Ter dúvidas, mas também ter um propósito, desde que você não tente impor esse propósito para outras pessoas, porque as pessoas são diferentes. Não sei se eu respondi.
Respondeu e me deixou mais em dúvida ainda, e é importante. Pessoal, deixa eu falar. Ó, a Barriguda tem 4 anos. E nesses 4 anos a gente recebeu uma moção de aplausos. Porque nós temos diversos programas, né, Manel? Fala sobre várias temáticas e as pessoas tentam definir a Barriguda Web TV. E tem uma definição de Índia Catingueira que é a melhor definição da Barriguda Web TV. Ela diz que a Barriguda Web TV é um espaço subversivo. Eu adoro essa definição de Índia, porque é uma definição de quem entendeu o processo. E eu, André, você conhece vários Eagles, né? Mas eu quero ver você conhecer um Eagle maneiro igual esse aqui. Esse é maneiro. É impressionante já para um vídeo, tá vendo? É interessante que a gente vai. Esse Eagle é maneiro, né? Esse é. E outros também, provavelmente. Mas eu conheço esse agora. Então, assim, gente, eu queria que você falasse um pouquinho da tua pesquisa. Você falou da leitura em voz alta, a leitura silenciosa. Qual é a que impacta mais? Qual é a que serve mais, né, para o objetivo? Explica um pouquinho para a gente aí essa questão. Tá, só perguntas boas hoje. Ó, eu estudo compreensão leitora. Então, quais são as variáveis, o que está relacionado com as pessoas entenderem menos ou mais? E é muita coisa. Atenção, o que você já tem de repertório, por aí vai. Processo metacognitivo, não vou aprofundar tanto. Mas, dentre essas variáveis, eu estava interessado em entender se ler em voz alta é melhor ou pior para a compreensão. Só que na voz tem um negócio que a gente chama de prosódia. Então, eu posso falar que nem um robô, mas eu posso falar de uma maneira um pouco mais natural, com pausas. Aí minha voz fica mais aguda, e aí fica um pouco mais grave. E tudo isso atribui um significado ao meu discurso. Fica muito claro, narrador. Ele não... Para dar emoção para um jogo, é outra coisa. Atores. Uma parte da emoção vem da voz, certo? Então, tá desesperado, então tem que ser um grito. Se tá confrontando, você vai sentir a raiva na voz, pausada, você vai sentir quando a pessoa está tentando se conter. Tudo isso é prosódia. E aí eu queria entender se não só ler em voz alta e de maneira silenciosa era melhor do que o outro, mas se a prosódia influenciava. Na literatura internacional, a gente já tinha uma resposta mais ou menos clara, que pessoas com a prosódia mais natural tendem a entender mais. Só que boa parte das pesquisas eram com crianças e não tinha nenhuma que media a prosódia em adultos e também não tinha no Brasil. Então, meu estudo foi o primeiro que viu voz alta e voz silenciosa em adultos e que viu a prosódia. De resultado que a gente teve, é muito resultado, é uma dissertação um pouco grande, mas a prosódia está relacionada com uma maior compreensão. Isso é muito relevante para os professores. Então, na aula, se o professor buscar ter uma prosódia mais natural, com ritmo, com pausas adequadas, que varia o tom, isso parece estar relacionado com a maior compreensão. E voz alta ou silenciosa? Depende muito. Em criança, parece que até a 5ª, 6ª série, voz alta parece melhor. Isso na literatura. No meu estudo, não deu diferença voz alta silenciosa ou em adultos. A não ser que você tenda a entender mais ou menos. Parece que, para aqueles que tendem a compreender mais, ler em voz alta parece melhor. Que é um resultado bem curioso. Você me gerou uma dúvida aí. Eu quero que você vá na Barriguda lá, no espaço da secretaria, para a gente dessecar mais esse tema, porque é um tema interessante. Quando você fala de compreensão, você está falando da essência do que está lá ou da interpretação de quem está lendo? Porque, assim, quem está lendo, lê com sua cultura. Com certeza. Quem está lendo, ele não chega ali como tábua rasa. Então, que compreensão é essa? É a compreensão que está no texto ou é a compreensão interpretativa que eu dei ao ler? Isso é uma pergunta interessante também. Tem uma frase do Montaigne que é: compreender é metade de quem fala e metade de quem ouve. É uma frase belíssima, né? É mais ou menos assim a frase. Essa é uma discussão meio filosófica, mas
O que é compreender hoje em dia? O que os estudiosos definem como compreender? Compreender é a capacidade de fazer uma representação mental coerente do que foi lido. É uma definição abrangente, só que cobre. O que é representação mental? Manel tá me ouvindo ali, e aí o Manel imagina, ele tenta compreender como é que eu mudei tanto do Iguinho da infância para isso. Então ele está fazendo a representação mental. Né? Então tá ali no horizonte cognitivo dele, imaginar como é que o Iguinho magrelinho virou barbudo e com cabelo grande. Isso é a representação mental E ele dele. começa a criar esquemas para fazer, Sim, comparativos. perfeito. Então, uma representação mental coerente. A coerência está no campo da linguística, que vai ser interpretação. Então, o que vai ser coerente ou não está no campo da linguística. Então, compreender essa capacidade de criar uma representação mental coerente e interpretar é a disputa do que essa coerência é. Então, respondendo de uma maneira um pouco mais direta, compreender envolve muito também o que a gente sabe, o que a gente já tem de repertório. Então, não tem uma compreensão pura. É muito contextual o que é coerente ou não. Igor, essa volta sua para Irecê, eu não sei como é que tá a sua programação, mas eu te convido para você ir lá na Barriguda para a gente ampliar esse debate. Talvez você tenha um programa lá quinzenal ou mensal, você que vai escolher, para que você possa trazer esse tema. É importante para a gente. Eu acho super legal. Porque essa entrevista foi uma das melhores que nós fizemos, né, Manel? Porque extrapolou um pouquinho do campo apenas perceptivo, foi para o filosófico, foi para o linguístico. Eu gostei muito desse bate-papo aqui. Eu queria que você acrescentasse mais alguma coisa que você gostaria de apresentar, fizesse suas considerações finais, agradecimentos e deixasse o seu recado de como adquirir esse livro interessante. Eu já adquiri, esse é meu. Esse já é seu. Esse eu comprei. Como adquirir esse livro? Fica à vontade, meu querido. Pronto, minhas considerações finais. Muito bom o papo. A gente poderia ficar aqui 1 ou 2 horas conversando tranquilo, né? Mas eu vou voltar, tá? Para quem eu acho que é esse livro? Para quem está interessado nessas questões existenciais, sabe? De por que eu tô vivo, o que é felicidade, como me relacionar. Se você tem uma pulguinha atrás da orelha em relação a isso, eu acho que você vai gostar desse livro. Vocês podem me seguir nas redes sociais, o @ é Igor Maneiro, tá? Pessoal de Irecê vai poder comprar no stand aqui da Mona Lisa, eu acho que lá tem 5 cópias. Se eventualmente alguém não for de Irecê, vai poder ir no meu site, igormaneiro.com, e lá você vai poder comprar, fica R$50 com frete grátis pro Brasil todo, e pode receber em qualquer lugar do Brasil. E acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Antônio tomou seu remédio para dormir, mas não dormiu. De quantas pessoas nessa situação? Eu mesmo conheço alguns que tomam remédio para dormir e não conseguem dormir. Né? E só para deixar essa frase e a reflexão do Igor Maneiro sobre amendoim, solidão e um outro eu. Que eu vou ler com muito carinho esse livro aqui. A gente pode depois conversar sobre ele lá na Barriguda Web TV. E é bom ter um autor próximo, né, André? Você pode ler e conversar com o autor, imagina. Eu trabalho na mesma instituição que Fábio, né? Eu trabalho no Instituto Brasil Solidário. Ele veio através do Instituto. Eu trabalho há 15 anos. Então ele é da mesma equipe. Mas eu prefiro, não fazendo aqui comparação, mas com o Igor, eu vou poder discutir o livro. Eu vou ler e vou discutir com ele. Por isso que vamos valorizar os escritores aqui de Irecê, as pessoas que mesmo tendo que sair, todos nós tivemos que sair da nossa terra por um momento. Concorda? Mas todos nós estamos voltando para a nossa terra. Igor é mais um que está voltando. E vai ter o espaço cativo, especial, na Barriguda Web TV. Porque ele também tem um pensamento subversivo. E isso é muito bom. Tá bom? Forte abraço. Conversamos aqui com Igor Maneiro. E daqui a pouquinho a gente volta com mais atrações aqui na Barriguda Web TV.